Ele é o nosso guia, Ele nos ensina toda a verdade, sim ou não? Ele é a marca e a garantia que nós vamos receber a promessa, mas acima de tudo, Ele é o Espírito da paternidade, o Espírito que testemunha dentro de nós, que testifica dentro de nós, que nós somos filhos do Senhor, e nós temos então coragem e ousadia para declarar: Pai, meu Pai. Amém? Mas antes de tudo, Ele é um selo, fala assim, selo. Ele é uma marca. Selo de quê e marca de quê? De propriedade. O Senhor dá o Espírito Santo àqueles que são seus. Porque se você não for do Senhor, não adianta o Espírito Santo vir como garantia de promessa que não vai acontecer nada. Não adianta o Espírito Santo vir para te guiar, porque você vai andar pelo caminho que você quiser andar. Sim ou não? É ou não é verdade? Né? Tem gente que usa o conhecimento bíblico, que tem conhecimento bíblico, porque crê naquela palavra. Ele vai me lembrar do que eu preciso a cada momento. Quem é que vai lembrar? É o Espírito Santo, sim ou não? Mas tem gente que consome a palavra de Deus, porque ela mesmo quer tomar as decisões pelo conhecimento dela. Ela não usa a palavra de Deus para ser direcionada pelo Espírito Santo, mas ela usa o conhecimento da palavra de Deus para ela mesma tomar as suas decisões como lhe bem convier. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa é outra coisa, não é? Agora, então, para nós termos o Espírito Santo, em Efésios 1, do 13 a 14, diz algo muito importante, que é a base dessa mensagem, dessa primeira etapa, a nossa mensagem. Nós temos pelo menos 3 etapas este ano. A primeira etapa é como ter o Espírito Santo, a segunda etapa é como nos relacionarmos com Ele, e a terceira etapa é como ser direcionados por Ele, amém? Nós estamos indo na primeira etapa. Efésios 1, do 13 ao 14, fala assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém? Nós aprendemos que dependendo de como nós nos relacionamos com o senhorio de Cristo, é o que define se temos ou se não temos o Espírito Santo. Amém? Quantos aqui creem que Jesus é Senhor? Amém. Que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Quem crê? Amém. Quem crê que um dia, vai chegar um dia, onde todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Quem crê nisso? Amém. Amém. Quem crê aqui que eu sou pastor? Levanta a mão. Eu vou perguntar de novo, tem gente que não levantou a mão. Quem crê aqui que eu sou pastor? Amém. E quem crê aqui que eu sou pastor bonito? Aí já baixaram umas mãos aí. A segunda não é obrigado a crer, tá bom? Aleluia. De novo, quem crê que eu sou pastor? Amém. Quem crê aqui que eu sou o seu pastor? Amém. E quem obedece aqui tudo que eu aconselho você a fazer? Amém. Vocês viram a diferença? Vocês viram a diferença? Vocês viram a diferença? Nem todos que estão aqui são ovelhas do meu rebanho. Sabem que eu sou pastor, mas não me considero o pastor delas. E nem todos que são ovelha do meu rebanho se deixam guiar pelo meu cajado pastoral. Por isso, volta e meia cai na boca do lobo, do urso e do leão. Aí corre. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim.
E aí eu vou lá e, em nome de Jesus, mando o leão, o urso, o lobo embora. Sim ou não? Aí a pessoa passa aquele medo que ela ficou do lobo, do leão, do urso, ela volta de novo. Aí vem, e assim vai, não é verdade? Né? Por isso que o apóstolo Paulo falou, filhinhos, pelos quais, novamente, tenho dores de parto. Não é? Então, mas existem aquelas pessoas que sabem que eu sou pastor, além de saber que eu sou pastor, me consideram como seu pastor, então são ovelhas do rebanho que o Jesus me deu para pastorear, e além de saber que eu sou o pastor delas, elas entendem que a direção que Deus dá para elas através da minha vida é divino, e elas obedecem. Com Jesus é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que creem que Jesus é Senhor. Algumas delas não frequentam a igreja, outras até frequentam a igreja. Mas nem todas que sabem que Jesus é o Senhor, reconhecem Jesus como o Senhor delas. E nem todas aquelas pessoas que dizem que Jesus é o Senhor delas, não lê o meu Senhor, fala mal dele, você vê, ele é meu Senhor. Nem todos aqueles que declaram que Jesus é o Senhor dela, se submetem de fato ao senhorio de Jesus. Somente aquelas pessoas que se submetem ao senhorio de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, que a Bíblia diz, porém alguns creram nele, lá em João 1,12, e o receberam, e a estes Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Direito, poder, condição espiritual, não é verdade? Receber como? Receber como Senhor. Através daquele momento que Jesus teve com o centurião romano, Ele nos deixa o padrão de senhorio ao qual nós devemos reconhecer na vida dele e nos submetermos. Ele ficou impressionado pela fé daquele homem. Quando o homem pediu, vai até a minha casa e cura o meu empregado, que ele está doente. Jesus fala para ele, eu vou na sua casa. Ele falou, não precisa ir, dê uma só palavra e ele será curado, porque eu sou homem de autoridade e também sou homem sujeito à autoridade. Quando eu digo a um vai, ele vai. Quando eu digo a um faça, ele faz. E quando eu digo a outro venha, ele vem. Ou seja, quem reconhece Jesus nunca se recusa a cumprir uma ordem dele. Tem muitos crentes que sabem que Jesus é Senhor, que até dizem que Jesus é o Senhor deles, mas não submeteram ao senhorio de Cristo nesse nível que Jesus elogiou o centurião romano. Ele falou assim, eu não achei fé assim, nem entre o povo de Israel. Por isso que a maioria do povo escolheu soltar Barrabás e mandar prender Jesus, e mandar matar o Cristo, o autor da vida. Eles mataram o autor da vida, mas como ele era o autor da vida, ele mesmo tomou ela de volta. É uma verdade, amém? Então isso é muito importante, irmãos. Então, olha só, o nosso primeiro grande desafio este ano, para estabelecermos uma parceria com o Espírito Santo, é nós nos submetermos ao Senhor neste nível de autoridade. Esse não é fácil. Não é fácil porque a gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer. Só que Jesus tem um monte de coisa ainda maior que Ele quer que a gente faça. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. É difícil porque nós temos os nossos sonhos, as nossas vontades, mas o Senhor tem sonhos ainda maiores. E tem vontades ainda maiores. Não é verdade? Qual o sonho que está morto na sua vida e qual o sonho que está vivo na sua vida? A sua vida, ela tem que ser um local de nascimento dos sonhos de Deus, e tem que ser um local de morte para os seus sonhos. Quantos sonhos enterrados você tem na sua vida? Eu já tenho alguns sonhos enterrados. Aqui jaz tal sonho, aqui jaz tal sonho, e volta e meia a gente enterra um sonho aí. A gente tem que ser coveiro
dos nossos próprios sonhos e temos que ser parteiros dos sonhos de Deus. Amém? Tem uma música que eu gosto muito, da nossa saudosa irmã Ludmila Ferber: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Espero que na sua vida, de fato, jamais morram. No universo e na criação eles jamais vão morrer, mas na sua vida. Você está entendendo? Então esse é o nosso primeiro grande desafio. Depois o segundo grande desafio é nós conseguirmos estabelecer um relacionamento com Ele. Não é fácil. Meu irmão, olha aqui para mim. Se relacionar com os outros é coisa difícil. Sim ou não? Quem é casado sabe do que eu estou falando. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Agora imagina se relacionar com Deus. A gente não tem que passar por cima de muita coisa para se relacionar com o cônjuge, com os filhos e com os pais, ter um bom relacionamento? Sim ou não? Vocês não têm que passar por cima de um monte de coisa para ter um bom relacionamento comigo? Claro que tem. Eu não tenho que passar por cima de um monte de coisa para ter um bom relacionamento com você? Sim ou não? Você acha que de vez em quando eu tenho vontade de matar meia dúzia de vocês? Claro que eu tenho. Aí eu passo por cima. Oh, Jesus. Não é? E 70 vezes 7 no dia. Amém? Só os fortes entendem. 70 vezes? Sabe que o grito dos espartanos, dos valentes, era AU, né? Qual é o nosso grito dos fortes mesmo? 70 vezes 7 por dia. Tem que terminar por dia. Amém? Então, imagina com Deus. Deus, Ele é amoroso, sim ou não? Mas Ele é muito exigente. Concorda comigo? Sim. O nível de Deus é alto nível. Sim ou não? Sim. Olha a parábola da festa de casamento. Ele passou olhando a roupa de todo mundo. Aí tinha um lá esgolepado, o que ele fez? Joga na escuridão para ser atormentado. O Senhor é bom, o amor dele dura para sempre, as misericórdias dele não têm fim, mas ele é exigente. Amém? Segundo desafio, ter um bom relacionamento com ele. Terceiro desafio, ser direcionado por ele. Não entendeu? Quando a gente chega nesse aí de ser direcionado por ele, quando você chegar nesse nível, sou direcionado por ele, você vai declarar um dos versículos bíblicos mais bonitos de toda a Bíblia. Quem me ajuda aí? Quem chuta aí? Qual é ele? Olha a revelação. Feliz és tu, pastor Marcos, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, pois já não sou mais eu, é Cristo que vive, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Olha que poderoso isso, amém? Mas vamos pelo primeiro desafio, né? Nós sermos habitação dele, nós nos rendermos ao senhorio dele, e que ele viva em nós de forma permanente, amém? Amém. Nós já aprendemos isso então, não é? Aprendemos a atitude de quem recebe Jesus como Senhor, através do centurião romano. Começamos a falar no domingo, na terça-feira retrasada, sobre 5 poderes que o Senhor nos dá. Fala assim, 5 poderes. 5 poderes. Deus, Ele libera 5 tipos de poder na nossa vida. O primeiro poder é o poder de João 1,12, que no grego é exousia ou exousia. Tem gente que fala exousia e uns que falam exousia. Eu prefiro falar exousia, que eu acho mais chique. Você pode falar o que você quiser, a boca é sua, a exousia é sua, a minha é exousia, amém? O primeiro poder é exousia, que é o poder de decidir. Ei, antes a gente não podia tomar determinadas decisões. Aquilo que nós perdemos, aquilo que através de Adão, o direito que através de Adão perdemos, em Cristo nos foi dado de novo, amém? Esse é o primeiro poder, o poder de decisão. Escravo não pode tomar decisão. O segundo poder é o poder de ser. Fala assim, agora eu posso ser. Agora eu posso ser. Que poder é esse? É o poder liberado pelo fruto do Espírito. Amém. Amém? O terceiro poder é o poder para fazer. Fala assim, poder para fazer. Poder para fazer.
Que poder é esse? É o poder dado pelo Espírito, registrado lá em 1 Coríntios 12. A palavra no grego é dínamos, fala assim, dínamos. Da onde vem dinamite? É um poder para coisas sobrenaturais acontecer. Ali ele registra 9 tipos de formas desse poder se manifestar através dos dons do Espírito Santo, amém? E depois tem um poder para exercer autoridade, que esse é o 4º poder, está lá em Efésios 4, 11, 12, quando ele escolhe pessoas para exercer a autoridade dele. É uma autoridade diferente, não é só aquela autoridade que quando a gente usa o nome de Jesus, até os filhos de serva desviados faziam isso e dava certo até um determinado momento, você está entendendo? Não é? Mas é uma autoridade que emana, como a sombra de Pedro curando. Você tá, claro que não era a sombra que curava, né? Pastor, sombra cura. Ô, meu irmão, Jesus, é que quem viu escreveu desse jeito, mas é porque emanava o poder. Fala assim, poder. Dínamos. Aquela mesma virtude que emanou de Jesus, quando com fé a mulher do fluxo de sangue tocou na barra do manto dele. Poder, virtude, que faz com que milagres aconteçam. Você está me entendendo? Não precisou orar, não precisou fazer nada. E depois é o 5º poder, que o apóstolo fala que se não tivesse poder, o resto tudo faz até barulho, mas no final não dá em nada, que é o poder para amar. Fala assim, poder para amar. É o poder para cumprir o maior de todos os mandamentos, amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, amém? E nós estamos falando sobre o poder para ser, exousia, o poder para ser feito filho. Fala assim, poder para ser feito filho. Esse poder, exousia, se você pegar o sentido original da palavra no grego, é liberdade para escolher. Fala assim, liberdade para escolher. Então agora, quando você decide, fala assim, decidir, se submeter ao senhorio de Cristo, você decide viver, você decide aceitar ser filho, ou você decide recusar ser filho. E você pode mesmo depois receber essa libertação aqui, esse poder, você pode escolher não ser filho. O apóstolo Paulo Nazaré está falando assim, ó, não usem a liberdade que Deus deu a vocês para tornarem-se escravos de novo. Então imagina, você acredita que tem gente que recebeu o direito de ser filho, recebeu a condição de decidir, ó, eu escolho ser ou eu escolho não ser, e escolheu não ser? Você acredita nisso? Você acredita lá que quando Josué conduziu o povo à terra prometida, e eles podiam escolher as bênçãos ou maldição, podiam ou não podiam? E você acredita que alguns escolheram a bênção, mas a maioria acabou escolhendo a maldição? Você acredita nisso? Rapaz, como é que pode? É muita burrice, na verdade. Você acredita que tem crente burro? Você acredita que você é burro? Eu acredito que eu sou burro. Porque tem cada coisa que a gente faz que só tem uma explicação. Burrice. Não tem outra não. Não dá nem para colocar na conta do diabo, porque é muito idiota. Você está me entendendo? É muito complicado. Não é? A gente faz assim, foi o diabo. Não, eu não. Essa aí nem eu faço. É complicado o negócio. Amém? Então nós temos o direito de ser filho. E eu parei semana passada em exercer esse direito. Primeiro eu escolho ser filho, ou eu escolho ser escravo novamente. Qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido a vida de filho, ou você tem escolhido a vida de escravo? Não, pastor, eu continuo na igreja, então eu tenho escolhido a vida de filho. A parábola do filho pródigo nos mostra que teve um filho que saiu e escolheu ser escravo, mas teve um outro que ficou e escolheu ver como? Os dois viveram como escravos. Um porque abriu mão do direito de ser filho, e outro porque não usou o direito que tinha. Tem gente que abre mão do direito de ser filho, como filho que foi embora de casa. Mas tem gente que não abre mão do direito,
mas simplesmente não usufrui dele. Olha o que o irmão do filho pródigo falou, ficou bravo com o pai dele: agora você vai matar o bezerro gordo para esse filho aí que foi embora e gastou tudo com prostituta. Quanto tempo eu estou aqui, vivendo como um escravo, nunca nem um cabrito do Senhor eu peguei para fazer um churrasco com meus amigos. Que gaúcho ruim esse, não é verdade? Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Aí ele falou assim: mas meu filho, eu vou parafrasear aqui, mas meu filho, você é doido, você enlouqueceu, você não tem juízo não, tudo que eu tenho é teu. Olha só, meu irmão, tem muita gente na igreja que não tem noção do que tem direito, porque não abriu mão do direito de ser filho, mas simplesmente não usufrui do direito, não exerce o direito. Então existe aquele que recebeu o direito e abriu mão do direito. Esse, a maioria deles nem está na igreja mais. Mas existem aqueles que não abriram mão do direito, continuam na casa do pai, porém não usufruem nem de um bezerrinho, ou seja, vive como um escravo. Olha o que o filho falou: tenho vivido como um dos seus servos. Né? Complicado. Ele estava melhor que o filho que foi embora, com certeza, mas não usufruir de tudo. E eu quero falar hoje com você, entenda, para que você tenha o Espírito Santo em você, você precisa submeter ao senhorio de Jesus. E para você submeter ao senhorio de Jesus, você tem que exercer os direitos. Amém? E tem uma fórmula muito fácil de como se exercer direito. Primeiro, para mim exercer o direito, eu tenho que aceitar os encargos. Fala assim: para exercer direito, eu tenho que aceitar os encargos. Você conhece aquela pessoa que tem direito numa casa, mas não quer fazer nada? Não dá vontade de tirar o direito tudinho? Dá ou não dá? Não dá vontade de mandar dormir no pátio, na barraca? Que não quer fazer nada? Sim ou não? É certo isso? Na nossa casa é certo? E na casa do pai? Muito menos. Então quero ensinar para você agora como você exercer o direito. São decisões que você tem que tomar. Se você quer ser servo do Senhor, se você quer receber Jesus como seu dono, como seu proprietário, porque Ele te comprou e pagou por você um alto e bom preço, não é? Para você viver a vida de alguém que tem como seu proprietário o Senhor, você tem que aprender a exercer os direitos. Aí, meu irmão, aí o Espírito Santo, além de estar em você, vai começar a agir na sua vida. Falar assim: agir na minha vida. Você precisa buscar mais do Espírito Santo? Você só precisa deixar ele entrar porque ele quer entrar. Meu irmão, o Espírito Santo não se busca. Por quê? Porque ele quer entrar. Sim ou não? Ele está doidinho para entrar em você todinho, assim, ó, de uma vez por todas, porque não é por medida. A partir daí, não é, você pode ter um relacionamento com Ele. A partir daí, você pode se deixar ser direcionado por Ele, amém? Então nós estamos nessa questão agora aqui. Então, para você realmente dar espaço para o Espírito Santo na sua vida, você tem que exercer os direitos, amém? Vamos lá para Lucas 15, do 17 ao 19, diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Amém? Irmãos, aqui nessa parábola, nós vemos o que significa o verdadeiro arrependimento. Fala assim: verdadeiro arrependimento. Você acredita que o Espírito Santo possa entrar em você se você não tiver o verdadeiro arrependimento? Impossível. Porque tudo, fala assim, tudo começa no arrependimento. Amém? Olha aqui, tem gente
que o arrependimento faz com que ela simplesmente decida deixar o pecado de lado. Sim ou não? Só isso. Nem na igreja elas gostam de vir muito. Porque quando elas faltam, e faltam bastante, geralmente, perguntam: ei, meu filho, o que eu travei na igreja? Pastor, tu estava, meio cansado, pareceu uma visita lá em casa, mas não se preocupa não, pastor, eu não estou fazendo nada de errado não. A coisa mais importante para ele é não fazer o que é errado. Amém? Tem pessoas que o arrependimento delas, além de levá-las a deixar o pecado de lado, faz com que elas tenham um compromisso com a igreja, elas se tornam uma pessoa religiosa. Fala assim, religioso. Tem pessoas que o arrependimento dela faz ela se tornar uma boa religiosa, um bom religioso. Jesus teve um problema danado com esse povo, teve ou não teve? Os religiosos. Sim ou não? Religioso, meu irmão, aquela pessoa que é religiosa, se ela falta um culto, ela tem medo de ir para o inferno, meu irmão. Se ela não toma ceia, ela ora umas 3, 4 vezes para atravessar a rua com medo de morrer sem tomar ceia. Você está me entendendo? Meu irmão, o religioso é terrível, não é? O religioso aqui, por exemplo, dependendo da palavra que eu usar e da risada que eu der aqui, ele vai entender que está faltando reverência minha para com o Senhor. Religioso é assim, entendeu? Não é? Religioso, ele vê esse degrau semelhante à Arca da Aliança. Se ele tocar aqui em pecado, ele pode virar pó, um raio vem, queima ele. Religioso é assim, não é? Religioso, ele tem um monte de coisa errada que ele faz, mas ele gosta de falar do que os outros fazem. É aquele que não vê o cisco no seu olho, quer dizer, não vê a trave no seu olho, mas vê o cisco no olho do seu irmão. Você está me entendendo? Não é? Se chega uma pessoa aqui, meu irmão, vestida de uma forma que ele não gosta muito, ele prefere que essa pessoa deixe de vir na igreja, porque a roupa está atrapalhando a pessoa de cultuar. Eles não tratam bem uma pessoa que é diferente, não é verdade? Religioso é assim. Você está me entendendo? Né? Religioso é complicado. Tem gente que o arrependimento dele leva, no máximo, ele a ser um religioso, não é? Cumpriu alguns mandamentos. Não, pastor, eu vou na igreja, eu frequento a célula, eu dizimo, eu oferto, tá bom. Não é verdade? Mas o verdadeiro arrependimento, tem religioso, tem conversão, e essa foi a minha conversão. Eu converti assim, amém, depois eu converti direito. O que me chamou a atenção, Senhor? O meu pastor, meu pai na fé, falou uma palavra que foi como um gatilho mental dentro de mim. Ele falou assim, Deus tem um plano de sucesso para a tua vida, e tudo que eu queria na vida é ter o quê? Sucesso. Rapaz, não é? Eu sempre reclamei que meu pai nunca fez muita coisa por nós, não deixou nada para a gente, e o meu pastor falou assim para mim, se tu entregar a tua vida para Jesus, Deus é teu pai, e Ele deixou uma herança para ti dividida em 2 testamentos. Eu falei, nossa do céu. Meu irmão, a primeira vez que eu li toda a Bíblia, eu acho que eu devo ter lido ela, sei lá, em 6 meses, eu acho, é porque eu queria saber o que Deus tinha para mim, eu queria saber os meus direitos, eu queria saber o que eu podia usufruir. Você está entendendo? Não é? Mas a verdadeira conversão gera em nós 2 coisas. Primeiro, nós não merecemos nada. Segundo, nós precisamos ser servos dele. Essa é a verdadeira conversão. Se você acha que você merece muita coisa porque você vem à igreja, porque você dizima, porque você ora, porque você lê Bíblia, pastor, eu não estou fazendo nada de errado, e como é que acontece essa coisa ruim, como é que não acontece essa coisa boa aí, filho? Você não converteu direito, não. Se esse cair em si, se essa metanoia, se essa conversão não gerou em você um desejo, como gerou no filho pródigo, de ser recebido como um servo do Pai, um escravo, um empregado. Porque, meu irmão, vocês não se vê como empregado do Senhor, porque você não tem medo de ser mandado embora por justa causa, não, filho. Você faz. Que Jesus fosse seu patrão de verdade e não seu pai, se Deus fosse seu patrão de verdade e não seu pai,
Será que ele já tinha mandado você embora por justa causa? Abandono de serviço? Vai embora porque nunca cumpriu teus encargos, nunca fez nada. É justa causa, dá ou não dá justa causa? Você chegar no trabalho lá, bater o cartão 8h15, sentar lá, esperar a hora de ir embora. Ai, não vejo a hora de acabar. Justa causa, dá ou não dá? Não dura uma semana, não passa nem do contrato de experiência, meu irmão. Pensa, né? Então essa é a verdadeira conversão. Então, para você exercer o direito, você não pode ser simplesmente o convencido. Você tem que ser convertido. E se no seu coração ainda isso não gerou o que gerou na vida do filho pródigo, filho, você não é convertido não. E não é o que estou falando não. Quem está falando é quem? Eu só estou dizendo o que Jesus mandou dizer. Amém? Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço, fala assim, não mereço, mas ser chamado de filho. Fala. Mas ser chamado de filho. Me aceite como um dos seus empregados. É assim que você quer ser aceito pelo Senhor aqui? Como empregado? Esse é o caminho. Esse é o arrependimento. Esse é o discernimento. Esse é o cair em si, que te conduzirá a um caminho de um dia ser recebido como filho. Ele vai trocar as suas vestes, te dar uma sandália nova, colocar anel no seu dedo, mandar matar o bezerro gordo. Aquele irmãozinho que pensava que era filho, vai olhar para você e como você vai aprender a ser filho. Você está entendendo? E a sua vida vai mudar completamente. Você vai receber uma marca. Você recebeu o quê? Um selo. Quem é essa marca? Quem é essa marca? Quem é esse selo? Representado pelo anel que o Pai deu ao Filho. Quem é? É o Espírito Santo. Ei, não tem como você ter o Espírito Santo e a sua vida continuar a mesma. Mas é só chegando diante do Senhor como um servo. Senhor, me aceita para ser trabalhador na tua casa. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para exercer direito. Entender que você não tem direito nenhum. Nenhum. E chegar diante do Pai como servo. Você está aqui hoje na natureza comum de servo, como Jesus tinha, e Paulo escrevendo aos Filipenses deixou para nós esse entendimento: sejam como ele. Ele assumiu a natureza comum de um servo. Muitos crentes ainda não assumiram a natureza de servo. Só que para receber de graça a natureza de filho, para receber de graça a natureza de filho, você precisa decidir assumir a natureza de servo. É assim que se escolhe. Eu escolho ser filho, eu escolho ser recebido como filho, decidindo viver como servo. Repita comigo: eu escolho ser recebido como filho, decidindo viver como servo. Sirva. Hoje tivemos evangelismo na igreja. Tivemos. Labareda é o líder do evangelismo. Faltou filho ou sobrou filho, filho? A gente veio para a consagração, daí... Faltou filho ou sobrou filho? Faltou, né? Faltou filho. Não é verdade? Faltou filho. Onde é que estavam os outros filhos?
Faltou servo. A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são, porque poucos entendem que para ser recebido como filho, para escolher ser recebido como filho, tem que tomar a decisão de viver como servo. Essa é a verdadeira conversão. Como então exercer esse direito de ser filho? Como? Em Efésios 4, do 22 ao 24, nos mostra isso. Efésios 4, 22 e 24 fala assim: portanto, abandonemos a velha natureza, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Então vou dar aqui 3 passos para que você exerça o seu direito de filho. Amém? Amém. São 3 coisas que você tem que fazer, não é orar para Deus fazer. Você pode orar para Deus dar força para você fazer. Você pode orar para Deus dar sabedoria para você fazer. Você pode orar para Deus te dar coragem para fazer. Isso você pode orar. Mas você não pode orar para Deus fazer isso por você. Você está entendendo? Senão você está errado. Então, primeira coisa aqui que a gente vê aqui nesse texto, fala assim: se despida da velha natureza. Todos nós, assim como o filho pródigo, chegamos na casa do pai, vestido com trapo de imundícia. A Bíblia diz que esse trapo de imundícia é a justiça humana, é aquele padrão de certo e errado que nós temos na nossa vida. Você está me entendendo? Não é? Muitas pessoas usam o conhecimento bíblico para se conduzir através do seu senso de justiça. Você está me entendendo? Por exemplo, quando eu fui chamado para ser pastor e tive que abrir mão da minha faculdade, você acha que a minha mãe achou justo ou injusto? E Deus achou o quê? Justo. Quando eu tive que abrir mão do meu emprego, porque a igreja cresceu mais um pouco, eu não tinha mais tempo para fazer as 2 coisas, e me lancei para viver da obra, sem saber como que isso ia acontecer direito. Você acha que minha mãe achou justo ou injusto? Mas Deus achou? E quando eu passei dificuldade financeira, porque abri mão de tudo isso para ser pastor, você acha que a minha mãe achou justo ou injusto? Injusto. E minha mãe é crente. Você está entendendo? Muitas vezes nós colocamos condições para Deus, para fazer a vontade dEle. Isso é fruto de uma pessoa que chega diante do Senhor e ainda não se despiu da velha natureza, do seu jeito de agir, do seu jeito de pensar, do seu jeito de proceder. Amém? Em Êxodo 3, do 1 ao 6, fala assim, vou pegar uma cola do meu pai na fé, eu achei muito próprio esse momento, diz assim, Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, um monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Disse Deus: pare aí e tire as sandálias,
pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Fala assim, sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Amém? Olha que interessante aqui, meu irmão. Moisés, ele foi para um lugar sagrado. Foi ou não foi? Foi. A Bíblia diz que ele estava lá, cuidando das ovelhas do sogro dele, e era um bando de ovelhas. Naquele tempo eles não levavam feno até as ovelhas, que nem faz hoje, até o boi. Eles iam conduzindo o rebanho para lugares onde o feno ainda tinha feno. E em função de naquele lugar onde ele estava ter acabado o pasto, acabado o capim, acabado a grama, a Bíblia diz que um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até um monte Sinai, um monte sagrado. Moisés foi até um monte Sinai, Moisés foi até um lugar sagrado, porque ele tinha interesse nas coisas sagradas do Senhor, ou porque ele tinha um interesse pessoal? O que levou ele? Eu vou lá no monte sagrado, porque lá tem Deus, eu vou querer saber o que Deus quer de mim. Foi isso? Foi ou não foi? Ele foi por quê? Ele foi atrás de pasto. Ele foi atrás do quê? Ele foi atrás de pasto. No caso de Moisés, o que levou Moisés até o lugar sagrado foi uma questão de negócio. Fala assim, negócio. Trabalho. Dinheiro. Porque ovelha magra não dá lã, não dá carne, não dá leite, então não dá suprimento. Olha, o que significa se despir da velha natureza? Não é só deixar o pecado de lado, é deixar os motivos naturais de lado. Não de lado, desculpa, mas tirar eles do primeiro lugar na sua vida. Por que você está aqui? Você está aqui por motivos naturais? Ou você está aqui por motivos sagrados? O que você busca aqui? Por que Moisés foi até o monte sagrado? Por que Moisés foi até aquela terra sagrada? Por quê? Porque ele queria algo natural. É ou não é verdade? Você busca o Senhor por causa do Espírito Santo, ou para que Ele faça coisas naturais na sua vida? Você está entendendo? A prova disso é que Moisés chegou naquele lugar sagrado, e ele não chegou com a reverência que ele tinha que chegar. Ele estava num lugar sagrado, mas porque não foi até lá por um motivo sagrado, por uma razão sagrada, então ele não teve a reverência. Fala assim, reverência. Que precisava ter. Ele não tomou o cuidado que ele precisava ter cuidado. Ele devia, no mínimo, fala assim, no mínimo, ter tirado as sandálias. Mas ele não tirou nada. Assim como ele estava na presença de Jétro, assim como ele estava na presença dos outros pastores, assim como ele se portava diante das ovelhas, assim ele chegou em um lugar sagrado. E eu não estou falando aqui agora de costumes ou de roupa, eu estou falando de uma condição espiritual. Até que presta atenção, se você entender que você está num lugar sagrado, só quando vem à igreja, você não entendeu é nada nessa vida. Por que o Monte Sinai era um lugar sagrado? Porque lá havia manifestação da presença de Deus, amém? Jesus disse que chegaria um dia onde o Espírito Santo não se manifestaria nem no templo, nem no monte, mas em pessoas que seriam verdadeiras adoradoras em espírito e em... Você considera o seu corpo sagrado? Você considera a sua vida sagrada? Mas tem atitudes, pensamentos, sentimentos, desejos, palavras, ações e reações
que mostram que você não está entendendo que a sua vida é sagrada. Só depois que Moisés, porque teve uma experiência com Deus, e entendeu que aquele lugar é sagrado. E eu oro para que você tenha uma experiência com Deus, para que você entenda que o seu corpo é sagrado, que a sua vida é sagrada, que o seu tempo é sagrado. O seu tempo de dormir é sagrado, o seu tempo de trabalhar é sagrado, o seu tempo de cuidar da sua casa é sagrado, é tudo sagrado. Amém. E você tem feito isso como se você fizesse para pessoas, está escrito, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor e não a homens. Tá, não está escrito? Sim. Você tem agido de uma forma profana? Você tem agido de uma forma natural, diante daquilo que é sagrado ao Senhor? Quando Moisés tirou as sandálias, quando você tirar as suas sandálias, vai acontecer com você o que aconteceu com Moisés. Aí aquela voz que ele ouviu, que não sabia de quem era, se apresentou a ele: eu sou o Deus dos seus antepassados. Ele estava ali, ouviu a voz, mas ele não sabia de quem era aquela voz. Mas aí quando ele tirou as sandálias, quando ele passou a dar a reverência que um lugar sagrado exigia, o Senhor se apresentou a ele. O Senhor morreu por você. O sangue dele foi derramado sobre a sua vida. Você é sagrado. Ele te comprou, ele pagou um alto e bom preço por você. Você não é mais seu. Você não pode mais deixar qualquer coisa entrar na sua casa. Você agora é como um guardião de um templo. E você não pode permitir que nada que profane esse templo tenha acesso à sua vida. Fala assim: nada. Você tem cuidado deste templo para o Senhor? Você tem sido um bom anfitrião? Você tem sido um bom guarda do templo? Você tem sido um bom sacerdote deste templo? Ou você tem vivido a sua vida por motivos naturais, por motivos pessoais e individuais e próprios, negócios, família, tudo isso é bom. Cuidar bem da família é mandamento, trabalhar é mandamento, não é verdade? Mas nada disso compara ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: tire as suas sandálias. Paulo diz: se dispam da velha natureza. O que era para você ter tirado da sua vida há muito tempo que você ainda não tirou? Palavras, pensamentos, atitudes, prioridades. Você tem profanado o templo do Espírito? O que a Bíblia diz que vai acontecer no fim dos tempos com aqueles que maculam o corpo de Cristo? Porque você, entenda, não é só você ser templo dele, não é só ele estar em você. Ele transforma o seu corpo parte do corpo dele. Como que a gente vai profanar o corpo de Cristo? Quais são as sandálias que você tem que tirar? Quais são as sandálias? Tire elas. Eu vi o meu pai na fé pregando uma mensagem que ele falou sobre isso lá em Santos. Desde aquele dia eu tenho perguntado ao Espírito Santo quais são as sandálias que eu tenho que tirar. E ele já mostrou algumas, meu irmão. Eu descobri que eu tinha uma sapataria dentro de mim. Rapaz, tanta sandália. E ainda tem sandália para tirar. Ainda tem sandália para tirar. Não é feio a gente admitir que tem sandália para tirar. O feio é não tirá-las.
o Senhor nunca falaria com Moisés, nunca se apresentaria a Moisés. O máximo que Moisés teria era uma experiência sobrenatural. Algo que naturalmente não acontece, um fogo que queimava algo que não se consumia. Você está entendendo? As experiências sobrenaturais são importantes para nos atrair à presença de Deus, não para nos fazer dependente delas, para mostrar para a gente que temos motivações erradas e que temos muitas sandálias a serem tiradas. Primeira forma de você exercer então o direito de filho: se dispa da velha natureza, tire as sandálias, mude o motivo por qual você vive dentro de você, porque você é sagrado, não pode ser um motivo natural, que para tudo, fala assim, para tudo, você dê um motivo sagrado. Seja marido por um motivo sagrado, não pela sua esposa. Seja esposa por um motivo sagrado, não pelo seu marido. Seja pai, seja mãe por um motivo sagrado, não pelos seus filhos. Seja filho por um motivo sagrado, não pelos seus pais. Trabalhe. Seja alguém produtivo na sociedade, dentro de casa e na igreja, por um motivo sagrado. Não vá por coisas naturais até a presença de Deus. Isso são as outras coisas com as quais nós não devemos nos preocupar, que Ele diz que se a gente colocar isso em primeiro lugar, Ele vai acrescentar outras coisas, mas não é o motivo, não é a razão, não é o propósito, são simplesmente outras coisas. Terça-feira, nós vamos falar sobre mudança de mente e sobre a coisa mais importante: se vestir da nova natureza. Amém? E isso vai fazer uma diferença poderosa na sua vida. Quando você tomar essas 3 decisões aqui, porque você se submete ao senhorio de Cristo, entende que você é dele, e que a sua vida agora é sagrada porque é dele. Ele coloca um selo em você, não por medida, de uma vez por todas. E a partir daí, depois que você tomar a decisão de ser, Ele vai te capacitar a ser. Ele vai liberar sobre você o fruto dele. Está lá em Gálatas 5, que é tão falado, tão desejado, tão pregado, mas pouco vivido em todas as igrejas. É um milagre que Ele quer fazer na sua vida. Ele vai mudar a sua essência, Ele vai mudar a sua natureza. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. Olha aqui para mim, deixa eu instruir você aqui rapidinho. Essa canção, eu estava orando esses dias, estava adorando o Senhor e ouvi essa canção, e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Essa canção fala de uma pessoa que era crente, mas que não percebia que vivia ignorando o Espírito Santo. De uma pessoa que tinha o Espírito Santo dentro dela, mas não vivia segundo essa presença dentro dela. Eu quero dar um tempo para você se arrepender nesta noite. Que o Espírito Santo te leve a cair em si. E que você, como filho pródigo, o filho que desperdiçou tudo, possa entender que você não merece nada. E que isso gere em você um desejo de servir o Pai. Um desejo de tirar as sandálias, de renovar a mente e se vestir da nova natureza. Depois disso, Ele vai colocar um anel no seu dedo, o selo de propriedade. Feche seus olhos, ore ao Senhor, em nome de Jesus. Oh aleluia, Senhor, oh Espírito Santo. Queremos viver para o Senhor, pelo Senhor. O Senhor está em nós,
mas muitas vezes vivemos como se o Senhor não estivesse em nós. Oh Espírito Santo, nos perdoe, Senhor, por ignorar a Tua presença, por apagar a Tua presença, por entristecer a Tua presença, por impedir o agir da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Ribacou querebaxi. Oh Senhor, precisamos, aleluia, ribacou querebaxi. Se arrependa, se arrependa, converta hoje. Eu estava longe, você estava perto. Oh, eu te aleluia. rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Eu estava longe, você estava perto. Oh Espírito, eu te oh rejeitei, Espírito. em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Se arrependa, se arrependa, se entregue a Ele, se renda a Ele, negue a sua vontade, negue a si mesmo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, Aleluia, aleluia, aleluia. de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Ele está em você, Ele está aí, você é a casa dEle, você é a morada dEle. Oh! Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Perceba Ele na sua vida, dê tempo a Ele, dê tempo a Ele. Vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Aleluia. Espírito Santo, nós cremos que temos o Senhor em nossa vida.
Nos ajude a perceber a Tua presença, Senhor. Nos ajude a tomar as decisões que farão com que a Tua presença se torne permanente em nossas vidas, como uma marca de propriedade, como um selo, como um anel em nosso dedo, que nunca mais será tirado, que é a garantia das promessas do Senhor para o seu povo. Oh Espírito Santo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos nos organizar para a ceia do Senhor. Vamos renovar a nossa aliança com Ele, amém? Uma aliança de sermos propriedade do Senhor, amém? Essa é uma aliança que você tem que decidir, se ainda não decidiu. Ser para o Senhor, assim como aquele centurião romano era para as suas autoridades. Uma fé que impressionou Jesus, que ele não havia ainda encontrado nem entre o povo de Israel, mas que ele encontra essa fé hoje em mim e em você. Se antes de hoje ele não encontrava, mas que a partir de hoje ele possa encontrar e comece a encontrar cada dia mais, que essa fé com relação ao senhorio de Cristo na sua vida aumente, até que tudo que Ele disser para você fazer, você faça. Todo ide que Ele te deu, você vá, e toda chamada que Ele te fez, você cumpra. Amém? Vamos consagrar o pão e o cálice. Pai, nesta noite nós apresentamos o pão e o consagramos como símbolo do Teu corpo, e nós também apresentamos o cálice, Senhor, e consagramos ele como símbolo do Teu sangue, Pai, para que hoje, ao comer e beber, nós possamos viver por Ti, Senhor Jesus, debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu senhorio, reconhecendo que o Senhor é o nosso dono, e como bem disse o apóstolo Paulo, assumindo o compromisso de anunciar a Tua morte, até que o Senhor venha. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? Você pode sentar no seu lugar. Se você ainda não examinou a sua consciência, aproveite esse momento onde o pão será entregue como o corpo de Cristo e o cálice será entregue como o sangue de Cristo, a nova aliança, e examine a sua consciência. Amém?
Condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. 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 Hoje eu tenho vida. E era eu, o condenado era eu. Era eu, o condenado era eu. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão. Meus irmãos, em memória do Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão.
Levante o cálice. Após haver ceado, o nosso Senhor Jesus Cristo também agradeceu pelo cálice e disse aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança essa que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que fizerem em memória de mim. E o apóstolo Paulo nos lembra que quando fazemos isso, nós assumimos o compromisso de anunciar a morte dele até que ele venha. Então, meus irmãos, em memória do Senhor Jesus Cristo, mantendo o compromisso de anunciar o evangelho a toda criatura, bebam do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor nesta noite. Era eu condenado, era eu, condenado, era o condenado, era o condenado, ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. 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 Hoje eu tenho Senhor nosso Deus, ô Espírito Santo, que bom que somos a tua casa, que bom que somos a tua morada, que maravilha gloriosa sermos o teu corpo aqui nesta terra, Senhor Jesus. Nos ensine, Senhor, a viver na reverência que precisamos ter, a tirar as sandálias, a deixar os motivos naturais, colocando eles como sendo as outras coisas, mas que o teu reino seja a coisa mais importante para nós, em primeiro lugar. Ô Espírito Santo, queremos dar liberdade para o Senhor em nós. É o Senhor que é o dono do nosso corpo. Nós somos teus servos.
Nós somos teus mordomos. Agora o corpo não é mais nosso, a casa não é mais nossa, ela é tua. E nós somos teus empregados. Nós temos essa consciência, mas ainda não conseguimos viver nessa dinâmica. O Espírito Santo nos ajude. Nos ajude, Senhor. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nos conduza, Pai, em uma parceria poderosa com Teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Para no espelho hoje, antes de dormir, repito umas 100 vezes: eu não sou meu, eu não sou meu, meu corpo é de Jesus, amém? Amanhã de manhã a mesma coisa. E pro resto da sua vida, perceba que Ele está em você. Dê tempo para se relacionar com Ele, amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana transformadora em nome de Jesus. Não saia sem nos dar um abraço.